E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Só queria dar um comunicado para você e queria agradecer todo o tempo que nós passamos juntos aqui. Eu quero só relembrar algumas coisas. Lembra que a gente começou em Gênesis, no capítulo 1, e a gente já está em Êxodo, capítulo 18. Nós passamos todo esse tempo juntos aqui com os jovens vencedores, mas o meu tempo vai ficando por aqui. Eu queria muito agradecer a cada um de vocês que assistiu os meus vídeos, que me encorajou, que esteve comigo nessa jornada, e eu agradeço primeiramente a Deus também por todo esse desenvolvimento e tudo que Ele tem falado no meu coração e creio que no seu coração também, mas que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Continue lendo a palavra do Senhor, continue meditando nas Escrituras para que elas tragam vida ao seu coração. E hoje, para essa despedida, eu venho trazer Êxodo capítulo 18. Eu vou comentar por cima, não vou ler ele inteiro, mas aqui Moisés ele se encontra com Jetro, que é o sogro dele. Moisés era casado com Zípora, tinha 2 filhos, um deles era Gerson e o outro Eliezer. E então Jetro traz com ele a esposa de Moisés e os filhos de Moisés para se encontrar com Moisés, lembrando que eles acabaram de vencer uma batalha contra os amalequitas. Lembra que a gente falou no episódio passado? E aqui então o sogro de Moisés, ele contam para ele, né, tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel, como havia libertado eles do Egito e como eles haviam vencido seus inimigos, principalmente aqui os amalequitas. E o sogro de Moisés fica maravilhado, lembrando que Jetro era sacerdote de Midian. Ou seja, Midian, que era uma cidade que não era israelita, ou seja, era uma cidade pagã, era uma cidade que não temia o único e verdadeiro Deus, o Deus Yahvé. Mas aqui ele vê as coisas maravilhosas que o verdadeiro Deus fez ao seu genro, né, e ao povo que ele liderava. E aqui há um princípio muito maravilhoso, o que acontece no versículo 10. Jetro diz o seguinte: olha, bendito seja o Senhor aqui é Yahvé no texto original, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu holocaustos e sacrifícios a Deus. Olha que maravilhoso aqui. Aqui você precisa notar uma coisa muito importante. Primeiro, ele diz que Deus fez coisas maravilhosas. Ele não coloca a glória, nem dá a honra, nem dá a lembrança, o mérito para Moisés, por ter sido aquele que liderou o povo, mas ele dá o mérito a Deus. E quando Deus faz as coisas na nossa vida e nós refletimos o caráter de Deus através de Jesus, as pessoas podem então glorificar a Deus. Aqui há um cumprimento, uma parte do cumprimento da promessa feita a Abraão lá atrás. Lembra? Que ele abençoaria as nações da terra e as nações da terra iriam glorificar o nome do Senhor. É isso que está acontecendo. Jetro não fazia parte da linhagem de Abraão. Mesmo assim, ele adorou o Senhor por causa do testemunho de Moisés, daquilo que Deus fez na vida dele e do seu povo. É sobre isso que Jesus está nos dizendo quando ele fala que ele seria aquele que traria as nações para exaltarem o nome do Todo-Poderoso, do único Deus. O cumprimento da promessa feita a Abraão é em parte cumprido aqui, mas é cumprido plenamente em Jesus, onde todos os povos agora podem vir juntos adorar o único e verdadeiro Deus. Isso é maravilhoso. Mas então, a rotina volta ao normal, de repente eles estão vivendo um tempo de paz ali contra os seus inimigos, e aí Moisés ajunta todo aquele povo, lembrando 2 milhões, né, 2 milhões de pessoas ali para que Moisés pudesse liderar. E aqui ele chama aquele povo ali no versículo 13 e diz assim: no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo. O povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Aquele povo todo vinha lá para conversar com Moisés, para saber sobre as questões diárias, né, do dia a dia, como Moisés julgaria aquele povo, lembrando que ele era o representante do povo diante de Deus. Só que é muita gente, eles ficavam o dia inteiro ali parados, em pé, esperando que Moisés julgasse um a um. As pessoas sempre pensam que os problemas delas são muito mais importantes do que os dos outros, né? E isso eu vejo na minha vida. Sempre quando a gente vai pedir conselhos para alguém, a gente sempre tem isso em mente, né? Que nossos problemas são muito difíceis. Então Moisés tinha que lidar com cada problema. O Jetro olha para aquilo lá e fala assim: não,
não é bom o que você está fazendo. Olha que ele diz no versículo 18, um conselho muito sábio. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. E como um homem sábio, que teme a Deus e que já havia então exaltado o verdadeiro Senhor, ele sempre nos diz algo que a gente precisa ouvir. E ele diz o seguinte: eu aconselharei que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus e ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que obedeçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes e tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda pequena eles mesmos a julgarão. Olha que conselho sábio que Jetro vai trazer para Moisés. Ele vai dizer o seguinte: olha, o cargo do ministério é pesado, você precisa delegar as responsabilidades. Mas delegar para quem? Delegar para homens aptos, capazes e homens de caráter, homens que temem a Deus. Nós, como líderes, essa palavra vem para os líderes, precisamos temer a Deus e entender que não somos autossuficientes, mas que dependemos de outras pessoas para nos ajudar no ministério. Não podemos fazer tudo sozinhos. E como devemos fazer isso? Delegando para pessoas que realmente temem ao Senhor e que são aptas, pessoas de caráter. Nós precisamos investir em discipulado com aqueles que já estão na igreja, aquele tempo, mas que precisam então ser discipulados e que precisam ser colocados para servir ao próximo, servir aos outros. E eles farão parte então do nosso ministério. Nós não podemos servir sozinhos. E sabe o que é mais importante? É um princípio muito bonito aqui, principalmente para aqueles que estão exercendo o seu cargo como pastor. Ele diz assim: represente o povo diante de Deus, leve suas causas a Deus e ensine-os os estatutos de Deus. O que ele está querendo dizer? O ministério do pastor ele se baseia a representar o povo diante de Deus, orar pelo povo de Deus e ensinar o povo de Deus. Muitos pastores querem ser administradores, querem ser como se fossem gerentes de empresa, mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para orar e nos chamou para ensinar. E é um princípio que nós vemos no Novo Testamento, e aqui eu encerro. Em Atos capítulo 6, por exemplo, você vê que os presbíteros ali da igreja de Jerusalém estavam em apuros devido a várias questões ali, principalmente com as viúvas e os órfãos daquela igreja. E aí eles chegaram ao consenso de que chamariam outros homens para cuidar daquela igreja, enquanto eles, diz assim, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O pastor precisa orar e o pastor precisa pregar em primeiro lugar. Essa é a prioridade. Moisés se dedicou a isso e, como um bom sábio faria, ele ouviu o conselho dos mais velhos e mais sábios e colocou em prática. E isso foi bênção para todo o povo. Meus irmãos, precisamos ouvir conselhos, precisamos nos dedicar à oração e precisamos pregar a palavra, porque é para isso que Deus nos chamou. Que você também seja assim. Que Deus te abençoe. E falou.